Boa noite, queridos alunos. Espero que todos estejam bem. É um prazer estarmos juntos mais uma terça-feira e, se Deus quiser, muito em breve estaremos juntos novamente a partir do dia 22 em sala de aula. A aula de hoje pode soar para vocês como uma aula que vocês já tiveram durante todo o curso, né? Porque são palavras comuns praticamente a todas as disciplinas, disciplinas que eu digo focadas em relações públicas, que a gente vai falar um pouquinho sobre gestão estratégica da comunicação, né? Isso tem tudo a ver com assessoria e consultoria, principalmente quem está querendo trabalhar com desenvolvimento de médio a longo prazo para as organizações. Apesar de existir uma certa tendência, né, que isso acabe ficando mais no campo aí uh, de curto prazo, né? O mercado exige respostas rápidas. Normalmente a gente faz campanhas curtas para que tenha um resultado razoável, mas as contas de maior sucesso são as contas de médio a longo prazo, desde que a visão do relações públicas é de fato que uh, a sobrevida, né, da organização é uma visão maior, não é uma questão tão curta. Quando o RP pensa na organização, acredito muito que ele pensa na empresa completando maioridade, 18 anos, depois os 30 anos, e depois 60 anos. E todo RP acho que tem dentro de você que ele tá ali para somar para a empresa chegar a 100 anos. Só que, como um idoso, para você chegar a 100 anos, você precisa ter uma vida regrada, né? Com boa alimentação, com atividades físicas e assim por diante. Acho que essa é a grande finalidade do RP quando ele trabalha em parceria, quando de fato ele é um amigo, um parceiro, um médico, né, da organização. E o RP não é um clínico geral, é um especialista em gestão estratégica, em gestão estratégica principalmente da comunicação. Bom, a aula hoje vai ser embasada totalmente no livro de planejamento estratégico do Rebouças. Rebouças é consultor de empresas, palestrante, professor da USP, da FGV, da FAAP, dá aula em diversos MBAs aí espalhados pelo Brasil. Ele tem uma dinâmica interessante acadêmica, mas ele tem atuado de uma maneira muito forte com planejamento em organizações, tanto do primeiro, do segundo, terceiro setor, e isso faz com que ele seja uma das pessoas mais completas para falar de planejamento estratégico. Eu penso que ele pega o conceito da Kunsch, conceito de Chiavenato, sobre planejamento e até da professora Maria Aparecida de Oliveira e consegue dar um andamento prático, né? E isso é muito interessante, né? Eu acho que o professor Rebouças ele consegue dar praticidade àquilo que talvez ainda na nossa visão fique um tanto quanto perdido. O professor Rebouças também ele preparou um material sobre esse livro dele para que é um manual para que professores possam lecionar sobre esse livro. Então, estou deixando esse material totalmente à disposição aqui para vocês. De todo esse material, eu destaco algumas passagens importantes do livro, né, e desse material. E é nessa seara que a gente vai tocar a aula de hoje, que provavelmente passe para os outros, para mais uma ou duas semanas, para que a gente dê conta de todo esse conteúdo. Bom, é, o Rebouças começa falando sobre as características básicas, né, de um planejamento. E ele vê muito o planejamento, além daquela questão de ser um ato inteligente, um ato pensado, né, que a gente tá aí careca de ouvir. Ele acha que é um processo contínuo. Nunca quando você termina hora que
está chegando ao fim de um planejamento, ele precisa ser retroalimentado, né? Então, planejamento refere-se às implicações futuras e decisões presentes. Planejamento não é um ato isolado. Processo de planejamento é mais importante que o seu resultado. O que isso significa? Que você pensar, você administrar, você fazer com que o planejamento de fato seja cumprido ou que tenha um entendimento, um diagnóstico real da empresa, é mais importante para o RP do que o resultado, porque o resultado com certeza deve vir desse ajustamento, desse diagnóstico correto que a gente deve fazer. Planejamento estratégico, né? Ele chama de princípios, né? E aí ele põe princípios gerais e princípios específicos. Nos gerais, ele acredita que o planejamento ele deve contribuir aos objetivos da organização. O planejamento tem que ter precedência em cima de qualquer ato dentro da organização, então isso significa que ele precede qualquer ação. Não dá para você querer tomar algumas ações sem que o planejamento ele esteja sendo cumprido, né? É ele sim quem tem que dar a maior influência para os caminhos da organização. E quando a gente fala de planejamento estratégico, a abrangência dele tem que ser completa dentro da organização. E o planejamento vai te trazer maior eficiência, maior eficácia e com isso chegar na tão buscada efetividade das nossas ações. E princípios específicos, ele acha que o planejamento deve ser participativo. Então, é algo muito interessante que, por exemplo, onde eu atuo, que é o primeiro setor, a gente tem regramentos para que conselhos sejam criados e esses conselhos, na verdade, eles precisam atuarem de maneira participativa, sendo a sociedade dentro da administração, mas isso muitas vezes apenas se cumpre-se a legislação sem dar a devida relevância. Então aqui eu acho que é o mais interessante. Acho que o início do planejamento, quando a gente fala de participação, passa por um outro conceito que você consegue amarrar todos e todas, né? Que é a questão do envolvimento. Tá? Planejamento que não envolve o público interno, que não envolve a diretoria, ou no caso, se a gente está pensando num evento para a sala de aula tocar, seja o Concentra, ou seja, o próprio RP em ação, enfim. Se você não conseguir envolver, né? Se não conseguir fazer com que as pessoas sintam o desejo de participar daquilo, a gente já começa errado. Esse planejamento precisa ter uma coordenação, ele precisa ser coordenado, até porque também quanto mais você democratiza, mais você precisa de avaliação e coordenação para que a gente não fique perdido daquilo que está sendo debatido. A participação não significa uma reunião macro e outras tantas micros, e depois termina em duplas ainda conversando ou reclamando daquilo, né? Então, extremamente importante a coordenação disso. Integrado porque ele perpassa por outros segmentos do planejamento, e isso a gente vai ver daqui a pouquinho, e é muito importante que a gente possa segmentar isso. E permanente, né? Isso foi o que a gente debateu já um pouquinho do início. Há a necessidade, sim, que ele seja permanente. É um ciclo que não tem fim, né? E que ele precisa ser retroalimentado e assim por diante. O planejamento precisa ser provocativo, segundo Rebouças. Provocativo no quê? Ele precisa promover mudanças, né? Ele precisa provocar modificações, seja nos atos das pessoas, seja no meu processo tecnológico ou seja no meu sistema. Lembrando que o conceito de sistema, né, é um conjunto de processos, e esse conjunto de processos se dá num sistema que se dá na organização,
Ou ainda a gente pode tomar como base aquilo que preconiza a Kunsch, né? Que ela chama de subsistemas, né? E aí dentro desses subsistemas a gente tem os processos, né? Então entendam sistemas aí como a minha organização, como a empresa. Mas a principal mensagem nesse momento, né, é que o planejamento estratégico ele deve provocar mudanças, né? Ele deve provocar atualizações. Ele precisa de fato provocar esse tipo de situação. Nesse sentido, o planejamento estratégico passa por você analisar se ele está sendo, se nossas ações estão sendo, né, consideradas realizadas com eficiência e com eficácia. E aí ele monta esse quadro muito interessante para que a gente possa entender com calma quando que a gente chega de fato na efetividade, né? A efetividade ela vai ser atingida quando a gente tem alta dos dois lados ali. Não sei se vocês conseguem entender que a gente tem uma alta ali no último. Você pegar do lado direito de vocês da tela aí, né? A gente vai ter algo muito interessante que são objetivos, né? Empresariais alcançados e utilização adequada dos recursos disponíveis. Aí seria o auge de tudo isso. Então, como é que eu faço a leitura disso, né? Então, no meu ambiente externo, quando eu estou avaliando a eficácia, eu vou observar, né, a atenção ao desempenho da empresa em seu ambiente, né? Que está aqui, ó, do meu lado esquerdo aqui. E de maneira interna, atenção ao desempenho de toda a empresa. E a minha eficiência na minha questão interna é aquele primeiro lá em cima, ó, atenção aos problemas, principalmente operacionais, e externo, atenção aos problemas empresariais que interagem com o ambiente. E aí, nesse comparativo dos dois, eu vou chegar nesse quadrante de baixo, que eu vou poder avaliar se eu consigo atingir, né, tanto no meu grau de eficácia se ele está alto, e se no meu grau de eficiência ele está alto. E aqui eu tenho dois resultados, tá? Tanto interno quanto externo, dos dois lados. Então pode ser que me dê duas vezes o resultado alto, e aí isso significa que eu estou sendo efetivo de fato. Espero que vocês tenham entendido, mas isso é um exercício bem básico para a gente avaliar as nossas ações, ou melhor, os processos que acontecem dentro da nossa organização e também fora diariamente. E isso aqui também ajuda vocês a avaliarem se as rotinas executadas na organização, se elas estão sendo bem feitas, ou o que ela precisa ser melhorada. Num processo bem básico, quando eu trabalhava no Habib's, a gente tinha processos extremamente eficientes da nossa Copa. O que era a Copa lá, né? Nessa organização da qual eu fazia parte. A Copa nada mais era que o lugar onde se realiza os sucos, bate os sucos, drinks, né? Refrigerantes, enfim. Até que o pessoal da engenharia teve a boa ideia, entre aspas, porque o barulho do liquidificador deixava um barulho muito alto dentro do salão, de jogar para dentro da cozinha. Só que a cozinha não foi ampliada, então você espremeu todo o processo dentro da cozinha e isso gerou um problema muito, mas muito grande, né, da minha eficiência que aqui, né, atenção aos problemas principais operacionais, né? Então a minha operação tinha ficado muito debilitada com essa atitude. Pro Rebouças, o planejamento estratégico ele parte da filosofia da satisfação, da otimização e da adaptação. O que isso significa? Que tanto o meu público interno, como o meu consumidor, como o meu cliente, precisa estar satisfeito com aquelas ações que o planejamento estratégico está propondo.
esse planejamento também vai otimizar tempo, gastos, recursos diversos e assim por diante. E para que isso tudo aconteça, tanto a satisfação como a otimização, de fato eu vou precisar de algumas adaptações, né? Ou de algumas reciclagens e assim por diante.